Queridos, abra sua Bíblia, Mateus 28. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus 28. Vamos ler os versos 18 a 20. Mateus 28, dos versos 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por esta manhã, reunidos, ó Deus, em Teu nome, para Te louvar, Te exaltar, declarar Teu santo nome, Pai. Abrimos Tua santa palavra para meditar e estudar a Tua palavra. E agora, ó Pai querido, rogamos que nossos corações, nossas mentes estejam preparadas, ó Deus, para compreender o Teu ensino e o Teu querer. Pai, que nada venha impedir, ó Deus, que os nossos corações realmente compreendam o Teu propósito. E que assim, ó Deus, o Teu Espírito nos guie a viver a Tua vontade, em nosso viver, em nossas famílias, na Tua igreja. É assim que nós oramos nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Ficou bem nítido para nós, com essa abertura das Olimpíadas, a decretação de toda a falência da cristandade no mundo ocidental. Fica bem nítido para nós uma sociedade que realmente joga fora todos os seus pilares e todas as suas matrizes. Ao longo dos anos, desses últimos 40 anos, a Europa tem sido marcada com uma frieza espiritual, igrejas abandonadas, igrejas servindo agora como bares, pubs e, em alguns casos, até boates para festas e orgias. É nítido que alguma coisa aconteceu nessas igrejas. O que aconteceu ao longo dos anos dentro das igrejas e que culmina numa ação tão sórdida e tão maligna como essa que ocorreu? Um país cristão, a França é um país cristão, propagar uma imagem tão licenciosa, tão libidinosa, tão agressiva à fé cristã. Queridos irmãos, o que acontece se chama frieza espiritual. E nós não podemos aceitar que isso venha a ocorrer em nossas vidas, em nossas famílias e principalmente em nossa nação. Isso é claramente o cumprimento de Apocalipse capítulo 22, lá no seu final, que diz que aquele que pratica a injustiça, aquele que pratica a imundícia, pratique cada vez mais. Mas a segunda parte do texto nos diz que aquele que é justo permaneça fiel até o fim. O meu desafio nesta manhã, queridos irmãos, é querer mostrar para os irmãos que nós estamos vivendo um tipo de igreja que ela está fadada a falir, que ela está fadada a ocorrer, e pode ser que isso ocorra não muitos anos daqui para frente, que esse prédio que hoje se reúne para adorar a Deus, infelizmente pode se tornar aqui algo que não foi projetado para isso, como aconteceu na Europa. Dá para você imaginar que da França, um país cristão, onde nós temos tantas e tantas possibilidades que existiram ali, de cristãos, propagar algo tão maléfico, diabólico, destruidor de famílias e de vidas. Quando que se imaginaria um negócio desse? Isso ocorre porque as pessoas deixam de viver a sua vida de fé na essência da sua fé.
Nós, ao longo dos últimos anos, e eu nasci nesse berço cristão, nasci dentro da Igreja Batista, meus pais eram batistas, nós nascemos dentro dessa denominação, participei de todas as suas organizações, mas o que eu vejo é que muitas das vezes nós estamos acreditando que a igreja pode funcionar sem o nosso engajamento. A igreja pode existir sem o meu trabalho. E aí tanto faz como tanto fez. Eu só vou dar o meu dízimo e que eles resolvam. Mas quem são eles? Quem é que faz a igreja? A igreja é feita por pessoas que são discípulos de Cristo Jesus. A igreja é feita por mim e por você. O pastor não é seu funcionário. O pastor não está dentro de uma estrutura. O pastor não é CLT. Nunca foi, nunca será. Muito embora, infelizmente, a gente tem visto alguns dos últimos anos aí, até que bem próximo de nós, pastores que estão movendo ações contra as igrejas. Olha que absurdo é isso. Porque pastor, ministério pastoral, é vocação. Então não há nada que você possa pagar para aquele que se diz vocacionado. Vocacionado é uma missão de fé, é uma missão de vida. E muitas das vezes eu acredito que as pessoas entram para a igreja e entram como se estivesse entrando para uma agremiação, como se fosse, é o meu time de futebol. Eu não jogo lá não, mas se eles jogar mal, eu critico, falo mal deles. Se eles jogar bem, não estão fazendo mais do que a obrigação deles. E parece que essa mentalidade de que achar que a igreja é uma estrutura à parte da minha vida, a estrutura, eu vou na igreja e eu não sou a igreja, é algo que está na mentalidade de muitos crentes. Você não vai à igreja, você precisa ser a igreja. E ser a igreja significa que você tem um compromisso com Jesus Cristo. E o seu compromisso com Jesus Cristo é que você aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então agora você é a igreja de Cristo Jesus. E você se reúne com o povo de Deus para que juntos possamos fazer o trabalho do reino de Deus. Sozinho, eu não consigo fazer uma organização dos embaixadores, ter uma escola bíblica, ter outros ministérios da igreja acontecendo. Isso acontece porque é a somatória do esforço dos discípulos. Sproul, ele disse assim: todo cristão deve ser um missionário, todo cristão deve ser um evangelista, todo cristão deve ser um discipulador. Jesus nos deixou uma missão: vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão de vida. Nós existimos para fazer discípulos de Jesus Cristo. Só que a nossa mente está se secularizando e nós estamos acreditando então que a estrutura de igreja funciona sem a minha participação, sem a minha cooperação, sem a minha colaboração, sem o meu trabalho. E isso nós estamos vendo o reflexo. Uma geração de pessoas que achou que a igreja, tendo a sua estrutura, ela vai andar. Não vai andar, ela vai morrer. Porque se você perder a essência da missão, se você perder a essência do propósito, vai morrer. O que tem acontecido no Brasil? Nos últimos 2 censos,
O censo é feito a cada 10 anos. Nos últimos 2 censos, nós estamos vendo o surgimento, então, daqueles que são desigrejados. Então, eles se acham, então, pessoas que têm um entendimento maior e melhor, eu sou mais espiritual, mais não sei o quê. Então, eu não tenho igreja nenhuma, eu não tenho vínculo com a igreja, eu não tenho vínculo com ninguém. Então, eu posso ter minha vida cristã da maneira que eu achar. Não pode, isso não existe. Toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus. E Ele nos delegou, então, fazer o quê? Fazer discípulos. E fazer discípulos como? Fazer discípulos e batizando eles e ensinando-os a obedecer a tudo que Ele nos deixou. E isso não vai acontecer, querido irmão, só de culto de domingo, não. Quando a gente chega lá no livro de Atos, abra comigo lá Atos capítulo 2, o que nós vemos acontecendo? Como fruto desta visão de Cristo Jesus, como fruto desta missão de Cristo Jesus. Atos 2, leia comigo os versos 41 em diante, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E o que eles faziam? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a repartir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja é uma experiência orgânica. Fala comigo, a igreja é uma experiência orgânica, não é estrutural. Você não faz parte de uma estrutura. Você precisa ser a igreja. É você que tem que fortalecer a sua fé. É você que tem que fortalecer a fé daqueles que estão se convertendo. É você que tem que discipular os seus filhos. Você está discipulando seu filho? Você está ensinando os seus filhos a seguir os passos de Cristo Jesus? A desejar mais o céu ou a desejar mais a terra? O que seu filho olha para a sua vida, para o seu estilo de vida, ele diz, ele deseja mais o céu, ele deseja mais a terra. Ele deseja orar mais, ele deseja evangelizar mais de Cristo Jesus, ou ele deseja mais a terra? Passear mais, comer nos melhores restaurantes, vestir as melhores roupas, ou ele deseja servir a Deus? Ele deseja, ele está no coração dele, está nutrido, eu quero trabalhar na obra do Senhor. Eu quero ver as vidas se rendendo aos pés de Jesus. O que você está discipulando seu filho? Você está discipulando seu filho para habitar o céu ou para acabar com a vida dele aqui na terra e ir para o inferno? A igreja é o local da sua experiência com Cristo Jesus. E a experiência com Cristo Jesus é a experiência do discipulado, do comprometimento da minha vida com o outro em encaminhar com Cristo Jesus. Mais importante do que qualquer outra coisa, queridos irmãos, é ganharmos vidas para Jesus Cristo. Amém, irmãos? Essa é a missão da igreja. Discipulado, fazer discípulos. E essa igreja estava fazendo o quê? Essa igreja estava discipulando. E o discipulado era parte da experiência comunitária de fé. Queridos irmãos, nós vamos começar o segundo semestre. Nós temos grandes desafios pela frente na vida da nossa igreja, na vida da sua igreja. É você que faz parte da igreja. Eu me canso de pedir para vocês trazerem um pratinho no último domingo do mês para a gente fazer uma comunhão lá embaixo. Poucos trazem, porque acham, eu não tenho nada a ver com isso. Às vezes eu fico lá na porta da igreja, vamos descer para a comunhão, irmão. Aí o irmão pega e vai embora. Não, hoje eu não posso, hoje eu não posso. O que é prioridade para você, querido? Qual o visitante que você está trazendo? Qual visitante você trouxe para ouvir a palavra de Deus e se converter? Querido, a gente não está aqui, querido. Querido, o mundo já está às claras. O projeto do mundo está às claras. Destruir a fé,
destruir sua vida financeira, espiritual, destruir a vida dos nossos filhos, destruir as famílias. E não fica pensando que você está bem porque você conseguiu construir algum tipo de patrimônio. Porque quem achou que construiu algum tipo de patrimônio na Venezuela já está muito nítido que já perdeu tudo lá. E isso está daqui para ali está acontecendo. Um empresário, dá para você perceber? Um empresário, um grande empresário desse país foi condenado a ser preso porque chamou o outro de esquerdopata. Então você acha que esse negócio não vai chegar mais perto da gente? Qual que é o único antídoto para todo esse inferno que a gente vive? Jesus Cristo. Amém, igreja? Jesus Cristo. É o único antídoto. Por isso que a gente tem que ter a sabedoria de viver essa experiência de fé. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 e 25, diz assim: consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. John Stott, ele falou: não há discipulado sem a igreja, a comunidade de fé é o solo fértil, onde os discípulos crescem. Amém? Você acha que lá na sua casa você ia ouvir a história de duas pessoas, duas missionárias, uma universitária, a outra que tem o trabalho, é professora dentro da Universidade Federal do Estado de Goiás? Você ia ouvir as histórias que elas tiraram uma parte da semana delas para ir servir e evangelizar? Vocês viram o testemunho do irmão Marcelo? Ele tirou 10 dias das férias dele para ir evangelizar lá nos Ribeirinhos. Querido irmão, gasta o seu tempo, a sua vida, a sua energia para servir a Deus. Acorda, igreja! Esse negócio que aconteceu lá nas Olimpíadas é para acordar a igreja, para te acordar, para você se despertar e entender que a única solução para este mundo é conhecer Jesus Cristo. E quem conhecer Jesus Cristo verdadeiramente será livre. Porque esse mundo está em derrocada moral, está em derrocada de valores. Quando que nós iríamos imaginar um negócio desse? Quando iríamos imaginar um negócio desse? Um surfista, que faz parte da nossa equipe, que está lá nas Olimpíadas, ele mandou fazer o Cristo Redentor nas suas pranchas de surf. O povo das Olimpíadas proibiu ele de se apresentar com isso. Gente, o Corcovado, o Cristo Redentor foi um presente da França para o Brasil. Foi um presente da França para o Brasil. Dá para você entender o que está acontecendo com este mundo? Não vai acontecer, está acontecendo, igreja. E o único antídoto para isso é Jesus Cristo, amém, irmãos? E a maneira que nós fazemos isso é discipulando. Por que nós discipulamos? Porque Jesus Cristo discipulou. Marcos 3,14, ele designou 12 apóstolos, chamando apóstolos para que estivessem com ele e ele os enviasse a pregar. Jesus ensinou 12, discipulou 12, andou com eles, viveu com eles. Por que eles amaram a Cristo Jesus? Porque Jesus andou com eles, viveu com eles, amou a eles. Dietrich Bonhoeffer, em seu livro O Discípulo, ele diz: Jesus não veio apenas para salvar almas, mas para fazer discípulos que fariam outros discípulos. Vamos falar juntos essa frase? Jesus não veio apenas para salvar almas. Vamos, igreja. Jesus não veio apenas para salvar almas, mas para fazer discípulos que fariam outros discípulos. Eu estou aqui para fazer discípulos e você existe para fazer discípulos. Não é fazer atividade religiosa, é fazer discípulos. Cada um evangelizando e discipulando um. Cada um acompanhando o outro. Queridos irmãos, eu já fiz essa conta, já mostrei para a diretoria da igreja. Essa igreja era para dobrar de tamanho todo ano. Porque todo domingo aqui a gente tem 1, 2, 3, às vezes temos 5, 6 visitantes. Se cada um se comprometesse a chegar próximo de um e acompanhar essa pessoa por um período. Está tudo bem? Você chegou na igreja agora. Como é que está a sua vida espiritual?
Ah, pastor, eu não sou bom para isso. Não, é só ser educado. Que bom, seja bem-vindo. Daí a pessoa vai e conta que está com um problema enorme na família dela. Marca um horário lá com o pastor. O pastor está disponível. Marca um horário, vai lá, conversa. Porque não adianta querer vir conversar na porta da igreja. Não vai resolver seu problema, irmão. Às vezes pode complicar mais. Porque às vezes você está contando sua história aqui, o outro irmão está ouvindo, não está entendendo nada, e estava pensando alguma coisa, e vira uma coisa muito mais complicada. Aí a gente tem estrutura para sentar, para conversar, para ouvir, para aconselhar, para dirigir, para orar junto, porque às vezes você vem e conta uma história para mim, e eu falo, não sei como resolver isso não, mas vamos orar. E às vezes, quando a gente ora e a gente se junta em oração, Deus vai resolvendo a sua vida, vai estruturando a sua vida, vai transformando o seu coração. Amém, irmãos? Quantos aqui já foram transformados aqui dentro? Pelo meu ministério, pela minha vida. Dá para você entender, querido? Nós estamos fazendo algo muito sério. Ou você acha que existe alguma coisa mais preciosa do que isso, irmão? Colocar a pessoa, tirar ela das trevas e colocar ela no céu. Amém, irmãos? É isso que a igreja faz. O nosso exemplo é Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo fez? Lá em 2 Timóteo 2:2, ele diz assim, o apóstolo Paulo discipulou Timóteo, preparando-o para liderar e ensinar outros discípulos. John Calvino, ele fala assim, ser um cristão significa aprender a seguir a Cristo em todas as áreas da sua vida. Então, o discipulado é o que vai fazer a sua vida espiritual crescer e se fundamentar cada vez mais na palavra do Senhor Jesus. Sabe qual é o antídoto, irmãos, contra todo o marxismo ideológico? Sabe o que é o antídoto, irmãos, contra todo o liberalismo sexual? Sabe o que é o antídoto, querido irmão, para que os seus filhos não experimentem o caminho das drogas, da pornografia, da destruição, do adultério, que a sua casa seja blindada? É o discipulado, amém, irmãos? Não tem outro caminho, não. Nós não podemos ficar brincando de ser crentes, de ser igreja, e vir na igreja só quando a gente quer, e a gente participa só quando a gente pode. Não, querido irmão. Você foi salvo para ser um discípulo, para discipular outras pessoas. E como que nós fazemos isso? João 14:26 diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. J.I. Parker, ele diz, o Espírito Santo é o grande mestre e guia no processo do discipulado, não é o pastor. Não é a apostilinha da igreja, não. Aqui, nós vamos tentar todos os domingos, te instruir na palavra de Deus, te ajudar a você ler e interpretar a palavra de Deus, para que você possa então ajudar outras pessoas a ler e interpretar a palavra de Deus e firmar a vida pelos preceitos da palavra de Deus. Eu posso dizer para os irmãos, começamos essa igreja em 1999 e não tem nada que desabone o meu ministério. Eu não tenho nada, não tenho nenhum tipo de escândalo na minha vida, pessoal, ministerial, familiar. Nós lutamos, eu e minha esposa, nós lutamos. Minha esposa é enfermeira, trabalha na Secretaria Municipal de Saúde, lá luta todos os dias, ela sai daqui da porta de casa até para o trabalho dela, todos os dias ela roda 25 quilômetros, e não tem um dia que quando chega, alguém pede, alguém necessita, nós saímos de casa e nós vamos atender, e nós vamos acompanhar, e nós vamos visitar, e nós vamos nos hospitais, e nós vamos nas casas. Não importa qual seja a dificuldade que venha se sobrepor sobre nós, mas nós vamos louvar a Deus e servir a Cristo Jesus. O que eu desejo desta igreja é que você faça no mínimo, o mínimo, ser discípulo de Jesus Cristo. Que as tuas prioridades, os teus valores estejam em sintonia com a palavra de Deus. Isso não é por mim, não, isso é porque Cristo nos mandou isso, nos ensinou isso. Você tem o Espírito Santo de Deus, não é para você ficar aparecendo para as pessoas, eu falo em línguas, eu tenho visão, eu não sei o que, eu pulo, eu tive a visão de não sei o que. Não, é porque você tem o Espírito Santo, precisa ser uma pessoa melhor. Dá para você entender? Sabe aquela oração de Francisco, do São Francisco? Que ele fala que onde eu estiver, eu seja instrumento da tua justiça. É isso.
Ter o Espírito Santo é isso. É ser instrumento da justiça de Deus nesse mundo. Onde houver dor, eu posso levar o quê? Eu posso levar alegria. Onde houver desesperança, eu levo a esperança de Cristo. Onde houver tristeza, eu levo a alegria do Espírito. Amém, igreja? É para isso. Imagina o poder que existe nisso. Jesus com 12 mudou a história. Com 12. Desses 12, só tinha 3 que eram alfabetizados. Mateus, Lucas e João. O resto tudo analfabeto. Olha que história incrível. Jesus não escreveu um livro, Jesus não construiu um prédio, Jesus não formou uma equipe. Jesus formou discípulos. E olha a diferença que ele fez. Há poder na palavra de Deus. Amém, irmãos? Há poder na palavra de Deus. Então que a tua Bíblia não fique empoeirando na sua semana, na sua casa. Que a tua Bíblia você abra e discipule pelo menos seus filhos. Pelo menos os seus filhos. Para que nós não percamos nenhuma das nossas crianças. Eu digo isso e sempre vou repetir, e vou continuar repetindo, querido irmão. Pai, mãe, seu primeiro ministério é com seus filhos. E siga os seus familiares, seus amigos. Seja um instrumento de Deus na vida deles. Sejam instrumentos do Senhor na vida deles. Como discipular? Querido, discipulado é vida na vida. Atos 2,46. Os primeiros cristãos eram conhecidos por suas práticas de discipulado intensivo, muitas vezes encontrando-se em casas para estudar e orar juntos. Amém? Aproveita o Chosen. Tem problema? Tem, mas tem mais bênção do que... Aproveita o Chosen, chama seus amigos, vamos assistir uma série lá em casa, liga lá, assiste o Chosen. E aí, o que você achou disso aí? Na hora que ele cura não sei se você viu aquele dos amigos que descem o paralítico, gente, que coisa mais bem feita. Se você não chorou ali, irmão, eu vou te falar, seu coração é de pedra. Você está precisando de terapia e psiquiatra, porque é impossível. É impossível alguém não se mover. Ou assiste a paixão de Cristo, Jesus lá no Getsêmani. Se você não chorar ali, misericórdia, Paulão. Seu coração está de pedra, vai fazer alguma coisa, porque você está com um problema sério. Sério mesmo. Acorda para a vida, Jesus chorou. Outra cena também que é maravilhosa. Se você não assistiu, você tem que assistir. Está assistindo o quê, irmão? Tem coisa bonita para ver. Tem coisa para se emocionar nesta vida. E se emocionar com a palavra de Deus. É fácil discipular? Não, não é fácil. Você vai desapontar com muita gente? Vai se desapontar com muita gente. Vai ter traidores? Vai ter. Jesus foi traído também, não foi? Qual o nome do traidor de Jesus? Vocês não estão comigo, não? Quem traiu Jesus? Quem traiu Paulo? Aí a lista é maior, né? Alexandre Ferreiro, o João Marcos, é um monte. Ele escreve lá para Timóteo: ninguém esteve lá na minha primeira defesa. Eu estava sozinho, abandonado. Ninguém estava lá. Mas a gente não discipula para a gente ter uma roda de amigos. Entende isso aí, irmão? Porque entrou um negócio no meio da igreja que os grupos têm que ser por afinidade. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Porque discipulado é servir. Fala comigo, discipulado é servir. Fala com fé agora. Discipulado é servir. Jesus deixou toda a glória do Pai e veio em forma de homem. Isso é ou não é serviço? Então ele deixou o lazer dele, a alegria dele, a paz dele, todos os recursos dele e foi servir. Por que o povo quer servir na igreja, quer achar que vai ter alguma coisa em troca? Ah não, pastor, dá trabalho, a gente se cansa mesmo, dá trabalho mesmo.
Mas e aí? Eu prefiro gastar minha vida com isso do que gastar minha vida com qualquer outra coisa neste mundo. Porque eu sei que quando eu gasto a minha vida com isso, oh, meus queridos, eu vendo uma reunião dessa, vendo esses meninos, estando lá, vendo aqueles meninos, e eu só fiquei imaginando, eu daqui uns 20 anos, uns 30 anos, vou estar com 80 anos, na hora que eu chegar com 80 anos, ver que um daqueles meninos em cima de um púlpito pregando com mais vigor, com mais ardor do que eu vou falar, Senhor, valeu a pena, amém? O que vai poder te dar uma alegria maior do que essa? Você saber que fez parte da obra de Cristo Jesus. Fazer parte da obra de Cristo Jesus. Isso é discipulado. Fazer parte da obra de Cristo Jesus. Nós vamos ter o segundo semestre inteiro. Vamos fazer o que Jesus nos mandou fazer. Vamos servir a Cristo Jesus. Eu não sei como fazer isso, pastor. O senhor está falando, eu quero muito, eu não sei. O que precisa ser feito? Irmão, primeiro, arruma a sua vida com Deus. Começa aqui, nessa manhã. Ouça o que Jesus diz para você. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. É Jesus que fala para mim e para você. Ao sair daqui, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que Ele nos ordenou. A promessa, eu estarei com vocês até depois do fim. Amém? Quem que pode te prometer isso? Até depois que você morrer, for seus últimos dias, Ele estará contigo. Até depois do fim. Só Jesus Cristo pode te dar essa esperança, essa verdade. Vamos fazer discípulos. Vamos servir a Cristo Jesus. O que eu tenho que fazer, pastor? Começa a orar. Começa a orar. Eu comecei uma série de pregações no Evangelho de João. Ouça essas pregações novamente. Próximo domingo, vem com um caderninho de anotação. Anota. Pastor, eu não sei como fazer. Vai lá, compra ali o livro Tempo de Consagração. Lê, estuda com a sua família. Faz um estudo desses, 30 dias, lá na sua casa. Leia, ora. Começa a viver o Evangelho. Separa um tempo verdadeiro com Cristo Jesus. Você, no mínimo 15 minutos. Você e Deus. Você ali, ajoelhadinho, com seu caderninho que você traz para a igreja. Você vai lá, anota, ora, fala. O que eu vou começar? Começa pelo Evangelho de João. Começa a ler o Evangelho de João de novo. Depois você ouve a primeira pregação, ouve a segunda pregação. Pastor, eu não vou comprar livro. Não compra, não precisa comprar nada. Não estou aqui para vender nada. Não quero seu dinheiro, nunca pedi dinheiro nessa igreja, nunca vou pedir dinheiro. Quem me sustenta é Deus. O dia que você entender isso, você abre mão de tudo. No dia que você entender isso, que Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. E Ele não deixa faltar nada na sua vida. É Ele quem conduz os teus passos, é Ele quem te sustenta, é Ele que tem o melhor para você. Mas o melhor de Deus não é o melhor dessa terra, porque o melhor dessa terra está aí, está claro. Vai levar à perdição e à destruição, mas o melhor de Deus, queridos, você deitar sua cabeça no seu travesseiro e louvar o Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família. Mesmo que você passe por dificuldades, às vezes a senhora vai passando tanta luta, tanta dificuldade. Tinham tanta dificuldade financeira. Hoje eu olho para ela, a gente senta em casa, a gente senta com as meninas,
Ela está lá em casa, ela foi lá arrumar algumas coisas na casa do pai dela, falou, o que eu vou fazer? Faz um estrogonofe de frango, que é mais barato. Eu tenho certeza que quando chegar lá, a gente vai sentar, a gente vai agradecer a Deus, a gente vai louvar o Senhor, e vai dizer, Deus é bom e tem cuidado de nós. E o que eu quero ensinar sempre para as minhas filhas, que é muito bom servir a Deus. Quem é mais antigo aqui já me viu. Eu fiz cirurgia, vim pregar. Eu falei, por quê? Porque essa é a minha alegria. A minha alegria é servir a Cristo Jesus. Que essa seja a sua alegria, ser um discípulo de Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Você aceita a missão? Você aceita a missão? Se você aceita essa missão nessa manhã, fique em pé. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. De ser um discípulo de Jesus Cristo nesse novo semestre. Levar o Evangelho e fazer a palavra do Senhor Jesus. Pai, nós ouvimos o Teu chamado. E nós queremos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor nos encha, ó Deus, com Teu Espírito Santo. Enche, ó Deus, nossas vidas com aquela ousadia que Pedro teve lá em Pentecostes. Encha-nos, ó Deus, com Teu Espírito, como Paulo recebeu aquela experiência profunda na alma, de dizer, agora para mim a viver é Cristo e o morrer é lucro. Encha-nos com o poder do Teu Espírito Santo, como o Senhor encheu Pedro, que teve aquela coragem de sair daquele barco e andar sobre as águas e ver, ó Deus, que o Senhor é um Deus de milagres e pode nos fazer andar até mesmo sobre as águas. Encha-nos com Teu Espírito nesta manhã, Senhor, para obedecermos, ó Deus, ao Senhor e levarmos a Tua palavra aos corações, às vidas que precisam e que o Senhor já conhece e já sabe quem serão essas pessoas, ó Pai. E Pai, que no nosso viver as pessoas experimentem do bálsamo do Senhor, da Tua graça, que elas vejam em nós a Tua verdade, que elas vejam em nós, ó Deus, a Tua luz, que elas vejam em nós, ó Deus, o Teu amor, que elas vejam e experimentem através de nossas vidas a Tua graça, Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos viver, ó Deus, para este mundo, nós queremos viver para o Senhor. Nós queremos Te amar a cada dia, nós queremos andar contigo, Senhor, e dizer que como é bom andar com Cristo Jesus, Pai. Deus, que nesta manhã, Deus, caia toda barreira, toda incredulidade, que o Senhor, ó Deus, libere essa unção poderosa da salvação, da cura, que liberta, que transforma a vida, Senhor. Pai, que hoje, ó Deus, o Senhor, ó Deus, tire os entraves da mente, do coração, do corpo, ó Deus, e que hoje, ó Deus, o Senhor nos dê a ousadia do Teu Espírito, ó Pai, o poder do Senhor sobre nós. Pai, toma, ó Deus, a vida de cada um dos queridos irmãos, ó Pai, que aceitaram esse desafio de ser discípulos do Senhor, para discipular mais e mais vidas. É assim que eu peço a Ti, Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.